Nessa aula a gente vai discutir os mecanismos de sinalização intracelular da insulina, MAP quinase, IRS e como que o receptor GLUT4 vai parar na superfície da membrana celular. Fica ligado! Lembrando então da última aula, os receptores eles podem ser divididos em intracelulares e extracelulares. O que eu vou falar hoje são de receptores extracelulares. Basicamente, o da insulina, que é um receptor associado a uma enzima, qual enzima? A tirosina quinase, e o glucagon e a adrenalina, que atuam por meio de proteína G, que irão fazer segundos mensageiros dentro da célula e vão ativar proteínas quinases. Agora a gente vai ver melhor como que funciona esse mecanismo. Começando pela insulina. Como que funciona a insulina? A insulina vai ser produzida em uma resposta ao aumento da glicemia no nosso corpo. Eu tenho alta concentração de glicose sanguínea, por exemplo. A insulina, ela quer desaparecer com a glicose no sangue. Como? De diversas maneiras. E agora a gente vai ver como que isso funciona. Então, alta glicose sanguínea vai lá no pâncreas, o pâncreas gera a resposta de quê? De produção de insulina. A insulina vai se ligar, então, ao seu receptor extracelular. Qual que é esse receptor mesmo? É o receptor chamado de tirosina quinase. O receptor de tirosina quinase é dividido em duas subunidades. Quais são essas subunidades? São a subunidade alfa e alfa. Eu tenho duas alfas que ficam no meio extracelular para ser ligado para a insulina, então vai se ligar na subunidade alfa, e a subunidade alfa vai ativar a subunidade beta. São duas que ficam no meio intracelular. Então eu tenho essas subunidades numa tirosina quinase. O que acontece quando a insulina se liga, então, no seu receptor de insulina? Insulina receptor. O que acontece? Esse receptor de tirosina quinase, então, a unidade alfa vai estimular a unidade beta. O que a unidade beta vai fazer? Ela vai se autofosforilar. A tirosina quinase se autofosforila. Olha bem, esse receptor aqui, essa enzima, não parece um T grande? Então, é um Tzão. E esse Tzão gosta tanto dele mesmo que ele se autofosforila antes de fosforilar qualquer outro substrato. Pensa assim que não tem erro. E depois de se autofosforilar, então, o Tzão vai fosforilar substratos dentro da célula. Substratos dentro da célula. Quais substratos? São substratos específicos. Então, são substratos dos receptores, do receptor de insulina, IRS, substrato do receptor de insulina, que tem resíduos de tirosina na sua composição. Então a tirosina tirosina, vai fazer a fosforilação desses resíduos de tirosina, ativando então o meu substrato do receptor de insulina. O que o IRS vai fazer? O IRS vai atuar de três formas. Primeiro, ele vai influenciar os receptores GLUT4, por exemplo, no músculo e no tecido adiposo. Quando eu tenho muita glicose no sangue, essa glicose tem que desaparecer. É esse o papel da insulina. Então a insulina no tecido adiposo, por exemplo, vai atuar no seu mecanismo e ela vai liberar os receptores GLUT4 que ela tem armazenados dentro da sua célula. A célula adiposa armazena receptores GLUT4 no seu citoplasma. Se eu armazeno e coloco aqui, então eu consegue entrar mais glicose dentro da célula, desaparecendo a glicose que está no sangue. Então, esse é uma das ações da insulina, colocar receptores GLUT4 na membrana da minha célula. Outra maneira de atuar por via do IRS é que o IRS vai ativar, então,
uma enzima chamada de SOS. SOS que possui uma extremidade, SH2, em que o IRS vai atuar fazendo a ativação. Então, o IRS vai ativar a minha enzima SOS. O que a SOS vai fazer? A SOS também vai ativar uma enzima chamada de RAS, que na realidade o RAS é uma mini proteína G. Então olha só, até a insulina tem uma mini proteína G, mas não é igual a proteína GS ou GQ. Mas essa mini proteína G vai atuar da mesma forma, por meio de GTP, GDP, enfim. A minha RAS vai ativar uma enzima chamada de MAP quinase. A MAP quinase, por sua vez, vai atuar lá no núcleo, fazendo a fosforilação de fatores de transcrição. Então, qual o segundo mecanismo de ação da insulina? O primeiro é por meio da colocação do glúten na minha membrana. E o segundo é por meio da ativação de fatores de transcrição no meu núcleo, que vai influenciar então a transcrição gênica, a produção de RNA mensageiro, que vai passar pelo ribossomo, vai ser transformado então numa proteína e vai atuar da forma em que for necessária. Agora, o terceiro mecanismo que eu vou falar é o mais importante de todos. Por quê? Porque esse está diretamente relacionado com o metabolismo energético. Por quê? É a partir dessa enzima que vai ser ativada que vai haver toda a regulação insulina-glucagon do meu metabolismo. Qual enzima que é essa? Essa enzima são, na realidade, diversos tipos de enzimas que são as fosfatases. Então, a insulina ativa fosfatases dentro da minha célula. O que a fosfatase faz? Uma fosfatase retira o fósforo. Por exemplo, se eu tenho uma enzima com um fósforo, por exemplo, uma enzima fosforilada que está inativada, se eu tirar o fósforo, se uma fosfatase atuar, ela vai tirar o fósforo dessa enzima, então ela vai ativar. É assim que funciona uma fosfatase, tirando o fósforo. E, por sua vez, essa mesma enzima pode ser convertida na forma fosforilada de novo. Mas quem faz isso são as quinases, que são ativadas pelo glucagon. A fosfatase, então, são enzimas que retiram fósforo. Atua como... Pensa na tua avó, por exemplo, ou na mãe, olha só que bonitinha, que guarda todos os potes, né? Vó gosta de guardar pote. Então, a fosfatase também gosta de guardar pote, mas esses potezinhos são os fósforos. Então, as fosfatases vão, onde elas verem fósforo, elas vão tirar os fósforos, vão guardar os fósforos. E é assim que a gente vai ter a regulação do metabolismo energético por meio da insulina. Se você gostou dessa aula, deixa um comentário aqui embaixo e se liga na próxima que a gente vai discutir sobre os receptores adrenérgicos e como que ocorre a sinalização do glucagon. É só clicar no card que vai aparecer aqui para você que eu te vejo lá.